Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leon, eu sou um dos líderes do Trilho, o culto jovem da Segunda Igreja Batista de Areias. Hoje eu vou estar passando aqui uma reflexão junto com vocês, nós vamos ter um bate-papo aqui. O personagem que eu escolhi para essa reflexão foi o personagem Saul. Saul foi um dos reis de Israel e a gente vai ter uma conversinha aqui sobre ele, beleza? O livro do qual a gente vai ter como base é o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 27 e o capítulo 10, versículo 1. Dois versículos. Eu vou estar lendo aqui e vocês me acompanham aí. Versículo 27. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente e você espera aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Bem, quando a gente costuma estudar o livro de Samuel, nós nos deparamos com três personagens principais: o próprio Samuel, o Davi e o Saul. Da mesma forma, quando nós estudamos e temos como base os grandes reis de Israel, nós sempre levamos muito em consideração tudo aquilo que Davi fez, né? O homem segundo o coração de Deus, ou até mesmo Salomão, por ter escolhido a sabedoria, por ter sido um dos, se não o mais rico de sua época. Ele sempre tem esses dois exemplos a nos dar. Davi, Salomão, Saul foram os três reis da Israel unificada, né? Aí depois teve a separação de Judá e Israel, e aí Judá teve alguns reis, Israel teve outros reis, mas aí é um ponto para outra oportunidade. No estudo de hoje, na reflexão de hoje, nós vamos falar desse personagem, o Saul. Como eu falei, os outros dois, o Davi e o Salomão, sempre têm, apesar de terem errado muito, cometido grandes erros, assim como Saul cometeu, erros esses que podemos dizer que são tão graves quanto os de Saul, mas que muitas vezes nós temos em Saul aquele exemplo de líder, de rei a não ser seguido, aquele tipo de líder que não devemos copiar. Mas é sobre isso que eu queria falar hoje. Por quê? Porque o Saul tem essa impressão, passa essa impressão pra gente. Saul há aqueles que defendem que Saul foi um rei pedido pelos homens, né? Diferentemente de Davi, que foi um rei escolhido por Deus, né? Que Deus trabalhou, que Deus... Davi começou de baixo, ele começou como pastor de ovelhas, entrou para o exército de Saul, conquistou muita coisa, conquistou a confiança do povo, a confiança dos seus liderados. Saul foi aquele rei que foi praticamente jogado. Ele foi colocado pelos homens. Os homens naquela época, o povo de Israel queria um rei. E foi aquele líder, aquele rei escolhido pelo povo. É claro que Deus também o escolheu, também colocou Saul ali, permitiu que Saul fosse o rei de Israel. Porém, Saul foi aquele rei que foi pedido pelos homens, né? O povo priorizou o rei, no caso Saul,
em relação a ele, em relação a Deus. O povo priorizou o rei, em vez de ter priorizado a Deus. Então, assim, por que Saul tinha tantos defeitos, cometeu tantos erros? Saul era um homem desobediente, era um homem que colocava suas vontades na frente da vontade de Deus, na frente do seu mentor, do seu profeta, que era o Samuel. Ele não obedecia às ordens de Samuel, ordens essas que eram expressas por Deus a Samuel. Samuel transmitia como profeta para Saul as ordens de Deus, e Saul sempre priorizava a sua vontade, tentava fazer as coisas do seu jeito, enquanto Deus dizia: Saul, aguarde Samuel para fazer um exemplo, aguarde Samuel para fazer um sacrifício. Saul não aguardava, ele ia lá e fazia, ele não obedecia a Deus. Isso trazia consequências negativas, Deus dava certas ordens para Saul e Saul não cumpria. Como eu falei, ele não obedecia a autoridade do profeta Samuel e nem a autoridade de Deus. Geralmente era um homem egoísta, era um homem que muitas vezes não se preocupava com o seu povo, não tinha amor pelo povo. Ele simplesmente tinha um comportamento de que tanto faz para o povo. O mais importante para ele era conquistar, era ganhar as guerras, mas ele não se preocupava com o povo, ele não tinha amor pelos seus liderados. Ele não se colocava dependente de Deus. Saul achava muitas vezes que ele, por ter sido colocado ali como rei, ele era mais do que Deus, ele era até mais do que Samuel também. E na verdade isso é um problema. Quando a gente prioriza o nosso ego, quando a gente se coloca na frente de Deus, nós temos problemas, E uma última característica de Saul, a última característica de Saul que prejudicava muito, é porque no finalzinho ali, quando ele conheceu Davi, que Davi derrotou Golias, ele colocou Davi no seu exército, colocou Davi na sua casa, Davi se tornou muito amigo do seu filho Jonatas. E Saul começou a ter inveja de Davi, muita inveja. Isso acabou deixando ele fora de controle. Saul praticamente não tinha mais controle. Muitas vezes a Bíblia diz que ele ficou até louco, E a gente para pensar o que a inveja não pode ocasionar no ser humano, o que a desobediência não pode ocasionar no ser humano, Quando a gente não se coloca na dependência de Deus, o que é que o ser humano não é capaz de fazer. E aí a gente também consegue tirar uma reflexão de tudo isso, que é o seguinte: apesar de tudo, Saul teve todas as oportunidades do mundo. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele teve a oportunidade de fazer tudo diferente, de ser um grande rei, de liderar o povo, de amar o povo, de fazer o melhor para o povo. Mas ele foi o primeiro rei de Israel. Ele teve até algumas vitórias no começo, ele até obedeceu algumas ordens de Samuel. Ele teve um lado positivo, mas se deixou muitas vezes se afastar justamente por isso, pelo egoísmo, pela inveja, pela desobediência, por não se colocar na dependência de Deus. E é justamente essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Deus, ele sempre nos dá a escolha, ele sempre nos dá a opção de termos uma vida segundo a sua vontade, com obediência, com dependência dele, uma vida de oração, uma vida de busca da palavra dele. Deus nos dá essa oportunidade, ele nos dá o livre-arbítrio para podermos escolher. Mas muitas vezes nós preferimos tomar direções segundo a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu. Nós priorizamos a nossa vontade,
a forma como a gente quer fazer. Nós não respeitamos nossas autoridades, nós não respeitamos aqueles que podem nos passar algum conselho, que podem nos dar uma visão melhor. Nós não atendemos às vezes o chamado. Às vezes Deus tem uma palavra de um irmão, de um líder, de uma esposa, de uma mãe, mas a gente não dá valor, a gente não escuta a voz de Deus e muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus não fala conosco. Então assim, eu sei que não é fácil, é difícil nós negarmos a nós mesmos, nós dizermos não ao nosso ego, ao nosso eu, mas esse é o desafio da vida cristã. Essa é a parte que nos separa do mundo. Precisamos estar alinhados com as vontades de Deus. Quando a gente decide ser cristão, e até para você que talvez não tenha tido essa oportunidade ainda, esse é o desafio. Não vai ser fácil. Eu não posso chegar aqui e prometer para você que se você andar na linha, na retidão, numa vida de obediência, de busca da palavra, de oração, você vai ter uma vida fácil, você vai ter uma vida próspera. Não é assim que funciona. Nós teremos aflições aqui, mas a diferença é que nós temos um Deus, um Rei que está ao nosso lado. E essa foi a escolha errada de Saul. Saul não entendeu que Deus tinha dado tudo a ele. Deus deu aquilo que era talvez a coisa mais importante para Deus, que era o povo de Israel. Mas Saul preferiu dar valor ao seu ego, esquecer a voz de Deus e escutar a sua própria voz. Bem, pessoal, então é isso aí. Depois desse breve resumo do que foi a vida de Saul como rei de Israel, é que nós entendemos o porquê de sua decadência, porque ele não deve ser aquele líder, aquela pessoa a ser seguida. A inveja, a desobediência, a falta de dependência de Deus o atrapalhou muito na sua caminhada, e isso dificultou um pouco as coisas para ele. E é justamente isso que nós não devemos cometer. Muito pelo contrário, precisamos buscar estar alinhados com Deus, de sua retidão, buscar sua palavra, estar sempre alimentados, nutrido por Deus. Ele tem o melhor para nós. Não vai ser fácil, como eu já falei, não vai ser, mas a diferença entre nós e o mundo é que nós temos a Deus, a Jesus como nosso advogado e Deus ao nosso lado. O Espírito Santo está ali, dentro de nós, no nosso coração, para nos mostrar qual é o melhor caminho, o caminho que deve ser seguido. Beleza? Isso aí é a reflexão dessa semana. Espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço meu e da galera do Trilho. Tamo junto. Até a próxima.